O que podemos aprender sobre o cativeiro de Israel? Quais foram as práticas equivocadas do Reino do Norte? Podemos extrair ensinamentos muito importantes daquele período quanto à idolatria, quanto ao sincretismo e quanto à injustiça social. Será que nos nossos dias não estamos praticando os mesmos equívocos do passado? Bem, espero que você possa aprender um pouco sobre isso. Acompanhe comigo. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para estudar a lição 10 das lições bíblicas adulto da CPAD, que nesse trimestre da EBD tratamos sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nesta lição específica, vamos falar sobre o cativeiro de Israel, o Reino do Norte. Identificar os elementos complexos que teve de problemas naquele período e que podemos, obviamente, resgatar os ensinamentos, os equívocos que foram implementados lá, para que não possamos continuar incorrendo ou até mesmo evitar a prática destes nesse período, no nosso contexto. Portanto, fica o convite para que você possa aproveitar um pouco mais deste conteúdo. Lembrando que os slides que eu vou utilizar nesta apresentação estão disponíveis no formato PowerPoint e PDF e o link consta na descrição deste vídeo. Vamos para a nossa aula. Bem, nesta lição 10, em que tratamos sobre o cativeiro de Israel, o Reino do Norte, quero trazer aqui para você alguns elementos importantíssimos. Vamos começar aqui falando sobre o texto áureo e a verdade prática, que diz assim: Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e as ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. A verdade prática diz assim: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. E aí é um elemento que persiste toda a história da igreja. Desde o Antigo Testamento até os nossos dias, passamos e sofremos por causa da idolatria. Temos aqui nossa leitura diária, uma série de textos que recomendo que você faça a leitura dos mesmos e que possa considerar estes elementos em sua aula. A nossa leitura oficial se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 14, logo após do versículo 17 ao 20 e, por fim, o versículo 29. Ou seja, recomendo aí pelo menos a leitura do capítulo 17 na íntegra do livro de 2 Reis. Quanto à nossa introdução, temos como os seguintes objetivos. O objetivo geral, compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. Objetivos específicos, destacar as injustiças cometidas por Israel. Também ressaltar a insistência de Israel no meio da idolatria, do pecado. E salientar o sincretismo em Samaria. Temos no nosso tópico 1 que Samaria é cercada pelo rei da Síria. No subitem 1 desse tópico, fala sobre o reinado de Jeroboão II. E aqui é um elemento muito importante que a lição bíblica menciona e que quero que você dê uma ênfase nisso em suas classes da escola dominical. Seja você professor, aluno, obviamente, se atentar também para esse quesito. O reinado de Jeroboão II proporcionou um avanço econômico naquele período, mas que não se refletiu num sentimento de gratidão e de busca por Deus. O que podemos perceber é que a falta de gratidão do povo de Deus foi algo constante. Mesmo quando o povo estava com dificuldade, o povo obviamente chegava-se a Deus, buscava a Deus em alguns momentos, pior que isso nem era sempre. E no momento de bonança, que algo estava indo positivamente, as pessoas também desconsideravam a Deus, não o procuravam, não o agradeciam pelas benesses, pelos benefícios que estavam incorrendo sobre o reinado, sobre o povo. Contudo, também vale salientar que a prática dessa riqueza que foi obtida, ela não foi obtida, vamos dizer assim, por meios muito legais, muitos lícitos. Por mais que fosse comum, e até hoje, nos nossos dias, o emprego da carga tributária, naquele período foi-se implantada uma carga que desapropriava o recurso, o pouco recurso dos cidadãos e concentrava isso na alta casta, na liderança, no reinado. E isso, obviamente, proporcionava uma riqueza para alguns e não para todos. E aí, o tópico 3 da lição bíblica
fala exatamente sobre questões como estas, em que os profetas daquele período alertavam para a prática das injustiças sociais que estavam sendo implementadas e o povo, obviamente, sofrendo. Então, não tem como uma nação querer ser próspera, rica, se o povo dela, o povão, a grande maioria, é um povo pobre ou muito miserável. Não dá certo essa condição ao longo do tempo. É só a gente observar o que está ocorrendo em alguns países, até de certa medida no Brasil, em que as pessoas, uma parcela delas, está passando por extrema dificuldade. Pessoas que estão tendo que recorrer ao uso de álcool, de instrumentos inflamáveis, para tentar proporcionar um fogo para poder se alimentar, porque não tem condições de ter um gás, um botijão de gás em sua casa. Perceba então que essas circunstâncias de vulnerabilidade, algumas são provocadas pela própria intervenção ou pela própria má administração estatal. E isso, obviamente, é um problema. E isso tem medidas que podem ser paliativas? Tem. Existem instrumentos para isso. A gente não vai discutir esses instrumentos, essa prática, porque não é o foco da aula. Mas o importante é entender que a injustiça social sendo implementada, que é algo negativo, lógico, vai trazer sérias consequências para o povo, para a nação como um todo, certo? Inclusive ampliando aí a quantidade, inclusive, de criminalidade, sabendo, obviamente, que a pessoa que passa por dificuldades não vai se tornar um criminoso, até porque tem pessoas que têm muitas condições financeiras e também cometem crimes. É da natureza humana, mas estatisticamente, quanto mais pessoas em situação de vulnerabilidade, mais fácil ficam essas pessoas para que possam incorrer em práticas ilícitas na busca de poder satisfazer as necessidades básicas do ser humano, que inclusive a própria alimentação, tá certo? Queria tratar aqui em específico e dar um destaque sobre as práticas sincréticas, que era uma questão problema dentro do Reino do Norte. Se você quer entender um pouco mais do contexto do Reino do Norte, recomendo você assistir um vídeo que tem aqui no canal, o link vai constar na descrição, em que apresenta aqui um aspecto histórico-cultural da divisão dos Reinos do Norte, Israel, e do Reino do Sul, Judá. Isso vai proporcionar para você um entendimento básico muito importante para a própria aula de hoje. E aqui quero destacar em específico elementos sincréticos que estavam ocorrendo no período lá de Israel, no Reino do Norte, e que de alguma forma nós podemos aprender e evitar que possamos incorrer nessas práticas ou nesses erros nos dias de hoje. Naquele período, o próprio texto bíblico base fala que as pessoas levantaram altares a outros deuses, começaram a adorar outros deuses que não o verdadeiro Deus. Ou seja, o povo estava colocando, implementando, não só o povo, mas a própria liderança, fomentando isso, a prática de adoração a outros deuses, outros ídolos, o que obviamente entristecia Deus. Vale destacar que parte desse sincretismo ele incorre já antes da entrada do Império Assírio, onde inclusive vai ter um acréscimo desses elementos. Perceba que o que inclusive pode ter culminado ou favorecido a esse cativeiro do povo de Israel foi em virtude exatamente de práticas equivocadas como essa, como o sincretismo religioso e a idolatria. No caso em específico aqui do sincretismo, temos aqui algumas questões que eu julgo que são importantes e que deveríamos refletir, que ocorrem nos nossos dias. Uma delas, a oração com um copo d'água em cima de um rádio e TV. E aqui eu estou colocando alguns elementos bem práticos, bem visíveis. Isso aí, obviamente, não faz sentido algum do ponto de vista bíblico. Criando-se um mecanismo de ponto de contato. Isso aí é talvez empregado, vamos dizer assim, em outras perspectivas religiosas, em que você tem que ter um objeto que parece que demonstre a sua fé, que demonstre a sua ação. Não é necessário isso. O evangelho, o contato para receber as bênçãos ou se comunicar com Deus, você faz direto, não precisa de um copo com água orada, né? Uma água orada. A gente percebe aí que começa a ter relações com outras religiões e que usam instrumentos também com a própria água, né? Para poder, digamos, proporcionar algum tipo de bênção para as pessoas. Uma outra questão também, sessão de descarrego espiritual. De onde é que estão se extraindo essas informações ou esses elementos e começar a implementar isso na igreja protestante, né? E aí isso é um problema. Sessão de descarrego espiritual. A pessoa é crente ou não é crente?
Ou a pessoa está com o Espírito Santo ou não está com o Espírito Santo. Como assim fazer descarrega espiritual em crente? Mas isso aí, infelizmente, incorre em alguns meios dentro do ambiente protestante. A regressão psicológica. Isso também é uma outra questão, problema. Um pseudo-conhecimento científico, porque até da própria psicologia, isso é uma parte de consideração mal visto, né? Algo não muito bem considerado, nem sequer talvez tratado como algo sério. Alguns pegam esse tipo de metodologia e tentam empregar nas igrejas. Obviamente, isso não vai dar certo. Outra questão também, que é uma falta de entendimento do próprio Antigo Testamento. A ideia de maldições hereditárias e que algumas coisas que estamos passando nos dias de hoje, os nossos sofrimentos derivam de aspectos passados, maldições que vêm dos meus pais, dos meus avós, que estão me trazendo consequências nos dias de hoje. E isso, do ponto de vista bíblico, mais uma vez, é duramente complicado. É complexo você dizer que existe maldição hereditária. Na verdade, o que acontece com o homem são consequências de práticas do próprio homem, de terceiros e, obviamente, dentro do grande plano de Deus para a humanidade. Então, estabelecer que algo que ocorre de negativo para comigo se deve a uma maldição hereditária, porque eu vou ter problemas com determinado elemento, porque meu pai também tinha dificuldades, ou meu avô tinha, e assim por diante. Então, não faz sentido isso. Então, se não faz sentido essa ideia de maldição hereditária, quanto mais fazer orações ou fazer trabalhos, cultos específicos para esse propósito de quebrar essas maldições hereditárias. Outra questão também são campanhas e movimentos proféticos sem nenhum respaldo bíblico. Se encontra motivo para tudo agora, para se criar uma campanha de oração em específico, que de nada, ou atos proféticos, que de nada tem exatamente um respaldo bíblico. Lógico que é importante você ter uma campanha de oração por objetivos nobres, corretos, mas usam-se às vezes desses instrumentos, parece até que quase que uma espécie de novena, né? Se formos comparar com a Igreja Católica. Só que a modo, obviamente, protestante. Então a gente percebe que há elementos que vêm de outras religiões, inclusive do catolicismo, e que as pessoas implementam isso dentro do ambiente evangélico, dentro do ambiente protestante. O que, inclusive, aí é um sério problema. E outra questão também que eu encaro como idolatria e sincretismo, porque usam a Deus como se fosse uma espécie de um Papai Noel. Um ser que você pode chegar e pedir qualquer coisa a ele e ele vai estar lhe abençoando. E isso também é um sério problema, porque está desviando a ideia de quem é Deus, a ideia do que nós devemos fazer para com Deus. A gente trata Deus apenas como uma espécie de mercadoria, ou, na verdade, aquele que pode nos proporcionar mercadorias, o que também, mais uma vez, é um seríssimo problema. E se você entende que tem mais elementos como este, peço que você coloque na descrição. E se você acha que tem mais elementos, além desses aqui mencionados, peço que você coloque um comentário aqui no vídeo para que outras pessoas possam ter contato com essa informação e também venham a refletir. E, obviamente, eu também, lendo os comentários, vou ter aí uma dimensão também do que se trata, tá certo? No tópico 2 da nossa lição bíblica, temos os pecados do povo e sua queda. No subtópico 1, temos o terrível pecado da idolatria. A idolatria teve uma ênfase muito clara no Reino do Norte. Talvez por isso, maiores consequências negativas para o Reino do Norte do que no Reino do Sul. E se formos comparar realmente, desde o início do movimento que o Reinado do Norte não queria permitir que as pessoas fossem para Jerusalém, que fossem para o Reinado do Sul para adorar a Deus, para prestar suas oferendas, suas ofertas a Deus, eles entendiam que era necessário criar um lugar de culto que fosse dentro do Reino do Norte. Só que, além de criar esse lugar de culto do Reino do Norte, ainda foram incorporados elementos diferentes, distintos, entrando com a ideia do sincretismo. E isso, obviamente, trouxe seríssimos problemas, porque foi um equívoco inicial que vai desencadeando uma série de outros problemas. E no contexto atual, eu coloco aqui, a idolatria ocorre de diversas formas, sendo desde pensamentos ideológicos, deuses criados partindo de invenções místicas, obviamente os deuses que cada um aí cria de sua cabeça, mas até mesmo pessoas,
Esse é o problema. É quando, inclusive, além de ter o aspecto místico, as pessoas também encarnam, personificam alguém para que venha a adorar, a servir. É tão impressionante isso que, certamente, acho que é difícil alguém que está em sociedade hoje não perceba isso. Existem membros da igreja que se sentem muitíssimo ofendidos quando você fala sobre um determinado político, seja ele à direita, seja ele à esquerda, mas você percebe que se você falar mal da igreja, da Assembleia de Deus, por exemplo, o cara vai ficar na dele, ou não vai ficar nem tão chateado. Fala mal do pastor dele, ele talvez não fique nem tão chateado. Mas se você falar do político de plantão, do político em que ele está prestando culto, né? Alguns até brincam, né? Fazendo joelho ou flexão, né? Para este poste ídolo, a pessoa fica chateada. A pessoa se revolta. Por quê? Porque ele colocou aquela pessoa no lugar de Deus. E aquela pessoa até pode ter algum mérito, né? Às vezes nem tanto, mas vamos supor que tenha. Mas mesmo que tivesse méritos, essa pessoa deveria ser um objeto para tamanha, vamos dizer, zelo, tamanho cuidado. Inclusive quando a gente compara com outras pessoas, outras instituições, em que, em tese, também deveria se ter um certo zelo, um certo cuidado. E aí a gente começa a perceber que existem elementos que vão drenando nossa atenção, drenando o nosso propósito de vida. E as pessoas passam a servir não mais a Deus, não mais ao propósito divino, mas sim servir a um pensamento ideológico, que não das escrituras, lógico, né? Um pensamento humano, puramente mesquinho. E como o pastor Clayton Pomerim conversou também comigo isso ao longo da lição bíblica, né, que tivemos um bate-papo com ele, é uma espécie de idiotização, né, tem uma limitação do raciocínio humano, do intelecto, da ideologia, e as pessoas passam a servir essas ideologias, o que é duramente problemático. Alguns ainda avançam além disso, e além de servir a uma determinada ideologia, personificam, vamos dizer, pessoas influentes ou pessoas que estão em evidência dentro desses espectros ideológicos e passam a adorar também estas pessoas. E isso é assim complicadíssimo. Por quê? Porque tira o foco de Deus, tira o foco das Escrituras. Então fica esse alerta para que nós não venhamos, ou até se a pessoa já estiver, mas que possa dar um giro aí, possa dar meia volta e fugir desse ambiente, porque ele é muito complicado e certamente vai nos trazer sérios problemas. Avançando um pouco mais, no subitem 2, temos aqui falando sobre as outras causas do cativeiro. E um elemento que o comentarista ressalta e reforça são os pecados que estão relacionados à exploração e indiferença para o pobre, que foram inclusive duramente criticados pelos profetas. E tem um elemento interessante: os próprios sacerdotes, que deveriam ser alguém que, em tese, não deveria estar muito envolvido, vamos dizer assim, com a extorquir o povo, em prejudicar o povo. Já o governante, até dentro do contexto que estava aquele período no Oriente, é de se imaginar que era plausível, vamos dizer assim, a ideia de implementação de alta carga tributária, porque era algo relativamente comum dentro daquele contexto. Mas o que surpreende é que aqueles que eram os religiosos daquele período, aquele que deveria, se formos fazer uma relação assim, obviamente, desculpe a simplificação, mas seria o equivalente do nosso pastor. O pastor daquele período, ele se vender para com o sistema e também participar de um processo de desapropriação do pouco recurso que o pobre tinha. E aqui eu quero destacar em vermelho, inclusive na apresentação, é que existem líderes civis e religiosos no nosso tempo que também colocam fardos pesados sobre o povo. E aqui coloco dois elementos, um para cada um desses itens, dessas pessoas. O primeiro deles, o governo. O governo ele pode botar um alto fardo sobre a pessoa por meio do quê? Da carga tributária. É só pensar o quanto nós pagamos de tributo em virtude de nossa atividade empresarial, pessoal, trabalho comum. E isso, tudo que nós compramos praticamente existe um tributo lá e estamos pagando isso. Bom seria, talvez para alguns, se esse tributo fosse um pouco menor.
Mas não, pagamos uma alta carga tributária. Isso pesa sobre a população, principalmente sobre quem? O mais pobre. Até porque o regime tributário no Brasil, não sei se talvez seja de conhecimento dos irmãos que estão nos acompanhando de maneira geral, ele é duramente perverso com o mais pobre. Ele não é um sistema, digamos assim, progressivo, em que os mais ricos vão pagar proporcionalmente um pouco mais e os pobres pagarem menos. Não, é o contrário. Se tributa duramente o consumo. E o pobre, do pouco que ele ganha, ele gasta quase tudo consumindo, principalmente alimento. Então ele paga muito do tributo nesse momento. Então o tributo para o pobre, ele é muito mais pesado do que para o rico, no nosso contexto aqui no Brasil, certo? E isso, inclusive, é uma maneira de desapropriar os recursos de uma pessoa. Quanto maior carga tributária, menos dinheiro na mão do povo. Uma outra questão também, já do ambiente eclesiástico, do ambiente religioso, é quando existem sacerdotes, no caso do nosso contexto, pastores, que usurpam da autoridade que possuem, aproveitam da influência que têm e começam a extorquir. É isso mesmo, a palavra seria essa mesmo, extorquir o povo, ao estabelecer metas de contribuição, ao além de estabelecer a meta de contribuição, começar a ameaçar as pessoas com o propósito de que as coisas não vão dar certo para ela porque não está contribuindo com o mínimo que ele entende que deveria ser feito. Eu digo ele quem? O sacerdote de plantão, o pastor de plantão. Ou talvez até mesmo mencionar que aquele instrumento de renda pode até mesmo desaparecer para a pessoa, aquela fonte de renda. Por quê? Porque aquela pessoa não está sendo fiel com as práticas das ofertas dentro do parâmetro que aquela pessoa estabeleceu. Olha que eu não estou falando aqui de dízimo e uma oferta voluntária. Estou falando daquela pessoa que pede dízimo, pede a oferta voluntária e ainda pede uma oferta que não está sendo muito voluntária. É uma forçação de barra. E aí, cada um que usa instrumentos de ameaça, desde dizer que aquela pessoa não é fiel a Deus, que aquela pessoa está se preocupando com os bens materiais, ou até mesmo querer dizer que aquela pessoa nem sequer vai chegar aos céus porque não está contribuindo da forma que aquele indivíduo entende que deveria ser. E isso é um seríssimo problema, porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus e não pelo tamanho e pela magnitude de uma contribuição financeira. Mas alguns usam de instrumento para poder trazer uma responsabilidade e uma preocupação sobre o povo, principalmente, logicamente, quem mais sofre? Os leigos, que por sua vez geralmente são os mais pobres também. Existe uma relação muito próxima disso. Então, é problemático essa questão e eu queria que você também pensasse um pouco sobre isso e pudesse, dentro do seu campo de atuação, alertar os irmãos para que não se tenha essas relações abusivas. Quanto ao Estado, é algo muito mais problemático, porque existe um ambiente, vamos dizer, legal que autoriza e que incentiva, inclusive, essa alta carga tributária. Então, a medida de fazer isso é mudando os políticos e tentando trazer com que eles reflitam um pouco mais sobre a ideia da carga tributária, tá certo? Quanto ao sacerdote, quanto ao pastor, é tentar identificar isso, se o seu ministério permite uma relação mais próxima, para que aquele pastor possa não cometer mais esse tipo de falha, né? A depender do ministério ou do tipo de estrutura eclesiástica, isso infelizmente não é possível, mas é uma coisa que você deva pensar para saber se vale a pena continuar dentro de um ambiente como este, tá certo? Avançando um pouco mais, o item 3 fala sobre os estrangeiros ocupam Samaria. E a partir do momento que o Império Assírio ele passa a levar o povo de Israel cativo ao Reino do Norte, ele também tem a prática, que era muito comum naquele período, de pegar pessoas de outros povos, inclusive do próprio Império Assírio, e implementar, incorporar eles dentro daquela nação que foi conquistada. Com o propósito de quê? De trazer uma mistura, e essa mistura fazer com que os objetivos ou aquele cuidado de responsabilidade para com a sua nação ou de sentimento de pertencimento àquele seu país, sua identidade, ela fosse perdida. Porque vai ter tanta gente de lugares diferentes que não vão estar preocupados com esse contexto que uma possível rebelião não vai encontrar tanto eco porque não vão ter pessoas tão comprometidas assim a morrer pelaquele lugar, a morrer pelas suas terras, a morrer pela sua família.
Então, isso era uma estratégia muito inteligente do ponto de vista do Império Assírio e triste, obviamente, e ruim para o povo de Israel. E isso, inclusive, é um caminho que atenua, aumenta, amplia, na verdade, não atenua, amplia a perspectiva do sincretismo que já existia no reino de Israel, no reino do norte, e ele é substancialmente ampliado porque ele é introduzido de forma proposital pelo Império Assírio, para que o povo perdesse a identidade, perdesse elementos culturais que os colocassem como únicos, como distintos dentro daquele ambiente no Oriente, tá certo? Então, essa miscigenação foi algo que foi problemático, inclusive trouxe o quê? Consequências até os dias de hoje. E no período bíblico aí do Novo Testamento, se vamos pensar, aquela conversa que Jesus tem com a samaritana, em que as pessoas estavam em volta, ficaram chocados, escandalizados de Jesus falar com a mulher samaritana, não apenas porque ela era samaritana, mas também porque ela era mulher. Juntou dois elementos que culturalmente não eram bem vistos, uma mulher está sozinha e sendo samaritana, e Jesus dialogando com ela e mostrando a ela que o lugar de adoração não era exatamente em Jerusalém, nem quer dizer que era em Samaria, mas o lugar de adoração a Deus é no próprio homem, é o espírito dele, que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, mas no nosso ser, com a nossa intencionalidade correta, não dependendo de um lugar específico para adorar ele. Então, essa foi uma verdade muito importante. Um outro contexto também interessante é que você percebe ao longo do Novo Testamento que existe, do ponto de vista do povo de Judá, do povo do Reino do Sul, um desdém para o povo do Reino do Norte. Por quê? Porque eles foram misturados com outras nações. É como se eles não fossem judeus puros. Ou seja, existia um processo também de preconceito, vamos dizer assim, apesar que essa palavra não é mais adequada, mas uma espécie de preconceito para com os cidadãos que eram vinculados ao Reino do Norte, inicialmente Samaria. Por quê? Porque eles não estavam dentro do grupo puro, vamos dizer assim, que era o povo do Reino de Judá. Perceba que essa é uma questão mais complexa também. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso e vou deixar também um link deste vídeo na descrição deste vídeo, para que você possa ter a oportunidade de acompanhar e entender também um pouco sobre essa discussão sobre o Reinado do Norte e o Reinado do Sul e entender um pouco do pano de fundo a respeito, tá certo? Como conclusão, eu quero mencionar o seguinte: o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Isso é uma questão emblemática e importantíssima. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, o desonramos, né? Então imagina só, como eu falei anteriormente, tem pessoas que estão trocando a glória de Deus para a glória do homem. E alguns, além de colocar a glória no homem, ainda coloca dentro de políticos, que eles têm um importante papel de contribuir para a sociedade, mas que por mais que esse político seja uma pessoa honrada, seja uma pessoa que até possa ser boa, mas essa pessoa não pode, em hipótese alguma, ocupar o reino de Deus, pode ocupar, de hipótese alguma, o lugar de Deus, certo? Isso é seríssimo, e algumas pessoas parece que perdem essa dimensão. Mas quando você vai conversar com ela, você não pode nem sequer dizer nesses termos, que ela vai dizer que não é isso, é um exagero. Mas perceba a questão de prioridade, perceba a questão de zelo que vai ter para com isso e não para com algumas outras coisas. Você começa a perceber a diferença, certo? Outra questão também, a mistura entre os povos, suas culturas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina. Fica inclusive uma recomendação prática, né? Apesar que boa parte do pessoal que está nos acompanhando aqui no canal são adultos casados, mas fica de recomendação para você que é professor, que tem filho, você que é professor que também tem contato com os jovens, lidera os jovens, serve de modelo, serve de exemplo para que os jovens não venham incorrer numa prática, um erro semelhante da mistura, de pegar uma pessoa que tem a fé em Deus, vamos dizer assim, um crente, e se casar com uma pessoa que tem uma visão de mundo diferente, uma pessoa que tem uma visão, inclusive religiosa distinta, e isso vai trazer seríssimos problemas. Imagina só quando tiver filhos. Imagina só o que fazer no domingo de manhã. Vai para EBD ou não vai para EBD? Vai para a praia? Vai para outro lugar? Vai para outro centro religioso que não seja uma igreja protestante? Ou seja, começa a se criar uma série de problemas porque foi tomada a decisão equivocada e a mistura é problemática. E isso não quer dizer que a gente não deva considerar
e respeitar essas pessoas. Não estou falando dessa questão, estou falando da questão de a gente se associar a tal ponto, como por exemplo o caso de um casamento. Também devemos ter o cuidado de tratar os mais necessitados e vulneráveis com amor e respeito. Parece até pedir demais, né? Não, mas é o mínimo que um cristão deveria fazer, é tratar todos igualmente, inclusive os mais necessitados, os mais pobres. Espero que esse conteúdo tenha sido útil e relevante para você. Portanto, além do like neste vídeo, recomendo que você considere a opção de se inscrever no canal e ativar a opção também de todas as notificações. Assim, toda vez que eu posto materiais como este, você vai estar sabendo em primeira mão desse conteúdo. Os slides que eu utilizei nesta apresentação também estão disponíveis no link na descrição deste vídeo. Portanto, aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tchau!